Olá, quarto ano, tudo bem? Nós na última aula tivemos uma noção do que seja tributo, né? Nós vimos que tributo é aquilo que se paga ao Estado numa modalidade de receita pública, chamada de receita pública derivada, e que para se caracterizar como tributo a gente tem que identificar alguns elementos que formam essa obrigação, né? Portanto, é uma prestação pecuniária, né? Obrigação de pagar em dinheiro, é criada sempre por lei, imediatamente por lei. Toda atividade tributária é sempre exercida por autoridade pública, por agente público, e que ela jamais será, o tributo jamais será a contraprestação pelo cometimento de um ato ilícito, de um ilícito administrativo ou de qualquer outro ilícito. Portanto, guardadas essas características do tributo, resta-nos agora identificar quais seriam, pela Constituição brasileira, as espécies tributárias. Ou seja, tributo é o gênero, e agora a gente tem que tentar criar mecanismos de identificação das individualidades de cada um desses tributos a ponto de que consigamos definir ao final qual tributo e por que é denominado de imposto, qual tributo e por que é denominado de taxa, quais seriam as características das contribuições de melhoria. E esses três primeiros tributos são aqueles em que, a partir da próxima aula, a gente vai ter muito cuidado, porque esses três tributos, o imposto, a taxa, as contribuições de melhoria, eles precisam ser absolutamente distinguidos, e há uma mecânica bastante interessante de diferenciação desses três tributos. A quarta e a quinta espécie, os empréstimos compulsórios e as contribuições especiais, elas têm características constitucionais tão próprias que nós não vamos de fato confundir essas duas últimas espécies com nenhuma daquelas outras três anteriores. É em relação ao imposto, às taxas, às contribuições de melhoria que nós precisamos nos curvar, nos debruçar com maior precisão para identificar os elementos que formam cada um deles. Para falar um pouco disso, a gente tem que voltar um passo atrás. A gente tem que estudar um pouquinho a estrutura da norma tributária. Portanto, como é que se forma a norma tributária, porque isso vai nos servir enormemente para que possamos, ao final, conseguir identificar o que é ou como se forma cada uma dessas três espécies tributárias, os impostos, as taxas e as contribuições de melhoria. A norma tributária, portanto integrante do direito público, ela tem uma configuração lógica idêntica à norma penal. Portanto, a construção, a estruturação da norma tributária é muito próxima da norma penal. No que eu estou falando? Da seguinte forma: tanto quanto a norma penal, a norma tributária, ela tem uma primeira parte abstrata, hipotética, em que há uma descrição hipotética de um fato possível, um fato que pode ocorrer. Lá no direito penal, a hipótese penal, o tipo penal, ele anuncia um fato com potencial criminoso, um fato indesejável pela sociedade, um fato que pode acontecer, mas que traz repercussão penal, repercussão criminal. Matar alguém, corromper, subornar, furtar, ofender, ameaçar. Portanto, são condutas materiais praticadas pelos indivíduos que geram uma certa perturbação social. A norma tributária, ela também vai ter um primeiro elemento abstrato, um primeiro elemento hipotético, que nós chamaremos de hipótese de incidência. A diferença é que, ao contrário do direito penal, a norma tributária vai prever, em hipótese, sempre algo com característica econômica, sempre um fato que tenha relevância econômica, já que o resultado tributário pretendido é mesmo o deste fato econômico, tirar parcela da sua economicidade e fazer disso o pagamento de algum valor para o Estado. Portanto, não tem sentido que a hipótese de incidência tributária descreva fatos sem nenhuma implicação econômica. Por isso que a gente está acostumado a ouvir auferir renda, circular mercadoria, importar, resgatar dinheiro de aplicações financeiras, prestar serviço. A norma tributária, portanto, ela vai sempre imaginar, hipoteticamente, um fato de natureza econômica que pode vir a ocorrer. Por que pode vir a ocorrer?
Porque também, como o direito penal, a norma tributária ela precisa de um segundo pedaço. Esse segundo pedaço é aquilo que já não é mais abstrato, é a parte concreta da norma. É a realização na vida real daquilo que hipoteticamente se previa. Nós chamaremos em direito tributário isso de fato imponível. Portanto, quando eu digo que a hipótese do imposto de renda é auferir renda, esta hipótese sozinha não basta para nascer o tributo. A obrigação tributária não se tem por completa quando apenas há uma previsão abstrata, já que quem não ganha dinheiro não pagará imposto de renda. Ora, o que falta para dar a essa norma tributária realmente uma vida a ponto dela gerar a obrigação de pagar tributo? Falta que, somada a essa hipótese legal, nós tenhamos uma perspectiva material, uma ocorrência concreta desse fato, que, portanto, é alguém realmente auferindo renda. Quando a norma diz, hipoteticamente, circular mercadoria, é preciso que essa norma tenha um complemento material e concreto, que é um comerciante de fato vendendo mercadoria. Nós temos então uma estruturação da norma jurídica tributária feita de dois elementos. Um elemento abstrato, que nós chamamos de hipótese, que é a letra fria da lei, ela está lá dormindo. E de outro lado, o fato imponível, que é a ocorrência real, na vida real, daquilo que hipoteticamente se previa. Quando há uma identidade entre esta ocorrência material e esta hipótese abstrata, portanto, quando há uma identificação, identidade entre esses dois elementos, nasce talvez o instituto mais importante do direito tributário, que é o chamado fato gerador. Portanto, o fato gerador tributário, ele na verdade nos conduz a uma ideia de unificação, de reunião de dois elementos. Um elemento abstrato, hipotético, que é a lei como ela se descreve, e a identificação real disso que era abstrato, portanto é na vida real a prática daquele ato que já estava previsto hipoteticamente. Não é possível, portanto, haver obrigação tributária só com um ou só com outro, ou seja, quem não ganha dinheiro, mesmo que exista a hipótese do imposto de renda auferir renda, ele não pagará porque falta a concretude. Mas também, se não houver lei prevendo uma hipótese, eu não pagarei nenhum tributo, mesmo que isso tenha conteúdo econômico. Por exemplo, retirar e depositar dinheiro da minha conta corrente, isso hoje não sofre tributação. Isto é uma movimentação bancária que denota, sim, um elemento econômico importante, mas não há hipótese que preveja que esse fato seja tributariamente relevante. O que nós vamos estudar, portanto, é como, a partir da estrutura desta norma, a gente consegue identificar o que seja imposto, o que seja taxa e o que seja contribuição de melhoria, a partir dessa constatação de que a estrutura da norma tributária se dá desta forma, ok? Voltamos.